dia, boa tarde, boa noite. Sou repetitivo, mas eu sempre começo assim porque eu não sei a hora que você está assistindo, visto que o podcast Café com o Edu Granado ainda está sendo gravado. Logo aí vem novidade, nós vamos fazer programas ao vivo. Galera, hoje eu tô com um cara que nós estamos conversando para gravar faz tanto tempo, mas tanto tempo. Eu tô tentando arrancar uns patrocínios dele, mas ele tá esquivando de mim. Eu vim gravar primeiro para depois pegar o patrocínio, efeito inverso. Brincadeiras à parte, vou falar de um tema que existe há muito tempo, mas 2, 3 anos eu acho que ele tomou uma proporção muito maior. Talvez por falta de conhecimento ou talvez por... Ele vai me corrigir se eu estiver errado. Um certo modismo que todo mundo acredita ter, aquilo que não tem, para conseguir usufruir daquilo que não pode. Fui filósofo agora, hein, meu querido? Você foi filósofo, hein? Mas é mais ou menos isso. Tô aqui com Maicon Almeida, Opa, psicólogo comportamental, especialista em transtorno do espectro autista e tantas outras especialidades. Maicon, eu começo com essa pergunta para todo mundo. Quem é o Maicon? Uau! Primeiramente, obrigado por estar aqui, cara. A gente tá conversando faz tempo mesmo, né? Uhum. E é muito bom ter esse contato com você. A gente sempre conversou muito, né? Bastante. E eu falo pra você, nessa configuração aqui de podcast, é a primeira vez. Eu sou acostumado, às vezes, a ir pra televisão, palestra. Mas confesso que é uma oportunidade muito bacana da gente poder conversar. O que eu digo, antes de você responder quem é o Maicon, fique à vontade. Por que Café com o Edu Granado? Porque no café você conversa tudo. Lógico que hoje nós vamos abordar bastante esse tema que é o TEA, mas aqui, cara, você fica à vontade para falar, o microfone é seu, as câmeras são suas. Quem é o Maicon? Cara, você começou com a pergunta que eu acho que se a gente responde, a gente consegue responder muita coisa da nossa vida. Exatamente. É uma pergunta difícil. E as pessoas sempre quando perguntam o que você é, a gente fala normalmente eu sou empresário, eu sou psicólogo. Eu gosto de dizer que eu sou ainda um projeto inacabado. Louco, hein? Né? Eu gosto de tentar entender e ir me transformando aos poucos, né, cara? Mas acho que a primeira coisa que eu teria pra dizer, talvez, quem sou eu, a primeira coisa, eu sou o pai da Laura e da Lorena. Legal. Né? E sou esposo da Renata. E o pai da Laura e da Lorena é um pai muito dedicado. Um pai que teve a vida transformada ali em conjunto com elas. Uhum. Também sou um cara que hoje tem 2 clínicas aí, né, aqui em Londrina. Então, eu digo que eu não... As pessoas falam, você é empresário. Eu falei, eu sempre fui terapeuta. Sim. Tive que me tornar empresário. Não pensei na minha vida em ter empresa, né? Eu tive que ser. O movimento te empurrou a ser empresário. Tive que ser por conta de que na época em que comecei a atender pessoas neurodivergentes, né? Sim. Que esse é o termo que a gente fala hoje em dia, pessoa com neurodivergência, né? Não se tinha muito modelo de clínica que nós atuamos hoje. Então você tem o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, tudo num só local. Eu falava que os pais trabalhavam muito como Uber. Sabe como é que é o trabalho como Uber? Vai em um, vai em outro, vai ali, vai aqui. Verdade. E eu falei, cara, a gente tem que oferecer um pouco mais de comodismo também para esses pais e ter tudo centralizado num lugar só. Aumenta e melhora a comunicação entre os profissionais. Exatamente. Né? Então, aí quando a gente montou a clínica, a gente colocou tudo num local só. A gente fez lá, colocou... co-work para os pais trabalharem, porque as crianças ficam ali de 2 a 3 horas ali dentro da clínica, né? Então, também sou isso. Fora isso, também tenho meus projetos pessoais. Eu tenho um projeto ao qual hoje eu tô com muito amor tocando, que é um projeto para a inclusão nas escolas, na educação. Eu sou da área da saúde. Até hoje eu não sei falar para você se eu sou da saúde ou da educação, porque eu tô trabalhando nos dois, né? Me sinto professor, junto com as professoras, sofro junto. Então, eu tô praticamente cuidando de todo o processo de inclusão de um município daqui de perto, que é Ibiporã, aqui do lado. E lá a gente acolhe, treina os professores, né? Porque eles, ao longo da história, da vida deles, na verdade, de formação, eles não têm formação em transtorno do espectro autista, não têm formação em educação baseada em evidência. E, cara, eu percebi, toda vez que eu ia, cara, pras escolas, eu voltava, na verdade, chorando, bicho. Porque o quão os professores precisam, e mais do que isso, o quão as crianças precisam. E eu falo que cada vez mais eu tô direcionando a minha vida agora
para trabalhar na educação. Primeiro, por algumas coisas. Show. Por algumas coisas. Eu acho que a primeira coisa é porque eu sempre gostei de educação. Eu comecei dentro da educação. Sim. Comecei a trabalhar com autismo dentro da educação. Sim. Eu lembro até hoje, na época, quando eu comecei com o que a gente chama de AT. O que é o AT? É a pessoa que acompanha a criança dentro do ambiente escolar, ou pode ser em casa, né? É um braço da clínica, mas em ambientes fora de clínica. Sim. E eu lembro até hoje que ele falou assim, cara, fique tranquilo que você só vai observar. Eu cheguei, bicho. A criança tava tendo uma crise, tava agarrada com a professora lá na diretoria. E aí eu lembro até hoje que eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa mesmo sem conhecimento nenhum. E aí fui acolher o aprendiz na época, né? A gente chama assim de aprendiz às vezes, né? E eu lembro que eu passei 4 horas nessa primeira experiência apanhando. Caramba. Com comportamentos difíceis. Era um aprendiz com um nível mais alto de suporte, assim que a gente chama, né? E lembro que foram 4 horas muito difíceis. E olha que interessante. Nessa escola, que é uma escola aqui do município de Londrina, do lado da escola tem uma igreja. Eu não digo que eu sou uma pessoa muito religiosa, sabe? Não sou. Eu sou mais... Eu tenho minha espiritualidade. Sim. Mas eu lembro que quando eu saí depois dessas 4 horas, eu passei na igreja. E aí eu olhei e falei, me ajuda a poder ajudar ele. Legal. E, cara, hoje eu sou muito feliz em dizer que hoje eu tô aqui. Por ele, inicialmente. E hoje eu consigo ajudar e mudar a vida de um município inteiro, cara. Eu tô trabalhando, atuando, basicamente, mudando a vida de várias crianças, vários professores e várias famílias, indiretamente, né? Mas tô conseguindo mudar a vida e graças a ele, inicialmente. O quanto que eu aprendi hoje, na clínica atende mais de 250 famílias. Imagina o tanto essas 250 crianças, tem o pai, a mãe, tem a avó, tem professor, né? Então, olha o quanto... Eu falo assim, a gente é grãozinho de areia. Ixi. Somos grãozinho de areia. Mas um grãozinho de areia, às vezes, pode mudar muita coisa. Então, eu acho que quando você fala que você acredita que as histórias mudam vidas, eu acho que as histórias podem mudar a vida mesmo, né? Então, é muito legal você dar essa oportunidade para as pessoas poderem contar a sua história, porque a pessoa que está assistindo vai muitas vezes falar, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso. E, cara, você pode mudar sim, né? E hoje eu me considero parte da mudança do que eu quero ver, né? Mahatma Gandhi falava muito isso, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Michael, você falando, cara, eu já fui pensando um monte de coisa e já começou descarregando. Antes de perguntar o que eu ia perguntar... Eu falo pra caramba, bicho. Não, fica aqui... à vontade. Nós temos 6 horas aqui. Mentira, 6 horas... 6 horas o diretor da Tarobá vem aqui e fala tchau. Michael, eu não vou... Não, calma, Michael. Eu vou acabar antes de você vir. Mas... você tocou num ponto que eu gosto muito de conversar e você sabe. Você saiu de lá e foi pra igreja. E você falou, me ajuda a ajudar ele. E conforme você foi falando, me veio uma música que eu não lembro quem canta, mas eu cantava muito, que fala, não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia. Olha só, nem foi combinado, hein? Não. Não foi combinado, não. Barco a vela em suas mãos, assim me encontro. Então eu acredito que mesmo sem você conhecer essa música, naquele momento era esse o sentimento que você tinha. Pô, eu não sou nada. Eu não sei o que fazer, eu tenho a minha formação, ou estou me formando, mas eu acredito que só em ti eu posso conseguir essa jornada. Sei que você não é um cara tão religioso quanto eu, mas para mim fica muito claro que aí tem a mão de Deus. Muito claro, porque depois desse dia, olha o rumo que sua vida tornou. Total. Se você parar um pouquinho e olhar e falar... Faz sentido. Mas isso é uma conversa para outro momento. Claro. Eu só queria colocar aqui... eu acho muito legal isso. Que faz muito sentido. Aí você falou que passou 4 horas apanhando. Sim. Né? Assim, a gente percebe que alguns níveis são mais agressivos, tudo. Sim. Aí eu queria que você me explicasse, nesse momento, a primeira coisa que eu quero que você explique, quais são os níveis do TEA? Ou vamos melhorar? Eu posso falar autismo? Não fica... ruim para que as pessoas que vêm, ou eu tenho que falar o transtorno do espectro autista, ou o TEA? O que você acha melhor para a gente falar aqui? Hoje em dia, nós não falamos tanto autismo, hoje nós falamos pessoa autista. Opa, ou transtorno do espectro autista.
Porque muitas vezes se colocaram como se pessoas autistas tivessem algum tipo de doença. Opa, legal. E quando nós falamos em transtorno, nós não falamos de doença. Não se Exato. cura aquilo que não é doença. É uma das múltiplas formas de ser no mundo, de se manifestar no mundo. Por exemplo, eu tive, com meus 30 anos, um diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não me sinto doente, né? Eu me sinto completamente ok no mundo. E é uma forma de se manifestar. Tem algumas dificuldades, Tem depende do que algumas for fazer, né? dificuldades, mas tem muitas facilidades também. Né? Eu acho que ao longo da história do transtorno do espectro autista, as pessoas só viram os déficits, aquilo que é difícil. Em pessoas neurodivergentes, várias vezes ao longo da história, pessoas neurodivergentes foram colocadas em situações indignas, desrespeitosas, difíceis. Principalmente, você perguntou dos níveis. Sim. Principalmente aqueles que mais possuem nível de suporte. Né? A gente chama hoje de nível de suporte. Se a gente for pensar o que é o transtorno do espectro autista, e espectro é uma palavra que eu gosto muito, sabe por quê? Porque se você conheceu uma pessoa autista, você só conheceu uma pessoa autista. As pessoas falam assim, não, mas eu já sei como é que funciona, já tive um aluno autista. Se você conheceu uma pessoa autista, você só conheceu uma. Caramba. Né? Se a gente for pensar, espectro, por conta dos níveis de suporte. Primeiro, o que é, então, o transtorno do espectro autista? Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o que é isso? Variáveis neurológicas, neurofisiológicas, impactam o quê? O desenvolvimento. Principalmente em quais áreas? Comunicação. Essas pessoas podem ter muita dificuldade em desenvolver fala ou algum tipo de comunicação. E impacta também, se você não se comunica muito bem, você vai ter uma dificuldade na onde? Social. Na interação social. Então esse é o primeiro critério. Déficit, dificuldade na comunicação social e na interação social. Sim. E o outro é padrões de interesses restritos e repetitivos de atividades ou interesses. Ou seja, essas pessoas podem ter um interesse muito atípico ou ficar muito interessada, por exemplo, ao invés de eu brincar com um carrinho, eu fico muito interessado com uma rodinha lá dentro do carrinho e fico brincando. É o tal do hiperfoco, vamos dizer assim. Com aquele hiperfoco específico, ou ela gosta muito, por exemplo, do dinossauro, ou ela gosta muito... Eu tinha um, por exemplo, que ele ficava muito... gostava muito do Bob Esponja. Ele passava, assim, horas numa parte do vídeo. Bob Esponja com a cabeça quadrada, Bob Esponja com a cabeça quadrada, Bob Esponja... Então, padrão de interesse, o quê? Restrito e repetitivo. E, ao longo do tempo, os próprios cientistas foram colocando, então, níveis de suporte. Porque antes a gente tinha lá o síndrome de Asperger. Vira e mexe, aparece um na mídia falando, eu tenho síndrome de Asperger. Parece mesmo. E não quer falar que é autista nível 1 de suporte. Não tem mais síndrome de Asperger. Então síndrome de Asperger é autista nível 1 de suporte. Esses dias mesmo a gente teve, sabe aqueles programas tipo Danilo Gentili, essas que coisas legal, assim. dando porrada na galera aí, Vamos fica lá. à vontade. Teve um cara que foi lá falar e ele foi até falou nesses talk shows, falou de uma maneira até meio pejorativa, mas é como se ele tivesse síndrome de Asperger. Né? Então eu tenho síndrome de Asperger, tem diagnóstico. E esse cara é o Elon Musk. Ou seja, hoje um dos caras que tem grande poder, influência no mundo, é uma pessoa autista. Só que são poucos que são Elon Musk, porque nós estamos falando de um nível 1 de suporte. Às vezes, se você for ver, a grande maioria precisa de muito suporte ao longo da vida. Nós temos, então, 3 níveis de suporte. 3 níveis? 3 níveis. Esse guarda-chuva que a gente tem. Eu achei que era mais. Então, não, são 3 níveis. O nível 3, esses níveis eles são divididos basicamente pelo quê? Dentro deles tem uma gama de coisas que podem Gama acontecer. de coisas. É que as pessoas acham, é autista, então não fala, balança a mão e não socializa. Cara, às vezes a pessoa não tem os flappings, mas ela se comunica relativamente bem, mas ela tem flappings, então, se ele essa mexe. balançar. A gente poderia dizer que sim.
estereotipias, Sim, flapping, sim. algo nesse sentido. Então ela se comunica até ok, ela desenvolveu comunicação, mas ela precisa de um suporte na interação social. Caraca. Então às vezes você vai ter um que vai, em nível 3 normalmente é assim, o cara vai precisar de muito apoio na onde? Na comunicação. Às vezes não vai ter nenhum padrão de fala, né? Fazendo um parênteses, o Romeu Mion, né, que hoje é o mais famoso, vamos dizer assim, sim. ele é suporte nível 3. Você sabe que eu não sei, o Mion já deve ter falado isso, né? Mas eu não sei qual que é o nível de suporte dele. Eu acho que ele foi muito bem tratado. Sim. Que a dificuldade de tratamento hoje, principalmente para os de nível 3, é alta. Entendi. Hoje a gente estruturou um serviço em que a gente atende todas as idades, porque os pais não encontram. Porque esses caras, imagina, você passou a vida inteira, 17 anos, sem desenvolver a fala. Outros comportamentos começam a ganhar função de comunicação na sua vida. Quais comportamentos? Às vezes aquela agressividade que eu te falei, comportamentos desafiadores, difíceis. No fundo, é tudo uma questão de pedido. É tudo uma questão de comunicação, que às vezes a gente não tá apto e sensível para poder entender. Mas voltando, do Romeu, cara, me parece que ele caminhou nos níveis de suporte. Se talvez ele não tivesse um tratamento adequado, como eu percebo que o pai... Ele dá total atenção, fora o que total ele tem que pode atenção, ajudar, um pai muito dedicado, ativo na comunidade. Assim, tem pessoas que criticam, eu acho que o trabalho que ele faz para a comunidade autista é um trabalho Não tem fantástico. como. Eu, sendo vendo de fora, não tem como criticar, né? Poxa, não tem, um trabalho incrível. Então, eu acho que ele foi muito bem tratado. Então, pode ser que hoje ele tá ali no nível 2, né? Mas, se a gente for pensar em níveis de suporte, o 3 vai precisar de um suporte na comunicação, nas atividades de vida diária. Muitas vezes não fala. Não tem nenhuma outra comunicação. Porque não é só fala, né? Você pode se comunicar por gestos, sinais, sinais, gestos, ou pelo tablet, pelo celular, por uma troca de figuras. Talvez esse cara não tenha nenhum padrão de comunicação que a gente fala assim, instalado. Ele não usa nenhum meio de comunicação. Então ele precisa de muito suporte nessa área. E na interação social. E muitas vezes o suporte vai ser assim, para ir no banheiro, tem dificuldade de compreender. Legal. Aí você vai ter o nível 2, que a gente fala aqui no nível 3, ele precisa de um suporte muito substancial. Ou seja, ele precisa de muito suporte ao longo da vida dele. Sim. Legal. O nível 2, ele precisa de suporte, então ele já diminui um pouco do suporte que ele precisa. Às vezes ele consegue fazer alguns pedidos, se comunicar, mas ele vai precisar, às vezes, de uma comunicação a mais. Então ele vai precisar, às vezes, de uma pranchinha para dizer, porque pode ser que ele tenha alguma questão na fala. Dificuldade na fala. E aí o nível 1, normalmente, se a gente for pensar no nível 1 de suporte, ele é o cara que se comunica relativamente bem, né? Às vezes é aquele cara assim que já até construiu uma família. Pra você ver, eu tenho uma história, cara. Eu comecei boa parte da minha carreira, eu trabalhei no Nordeste também, Legal. né? Trabalhei 2 anos numa clínica no Nordeste, né? E eu lembro de uma história muito bacana em que eu eu era contratado por essa clínica para fazer a avaliação das crianças e desenvolver o que a gente chama de plano de tratamento individualizado. Lembra que quando eu falei para você que quando a gente fala que se eu conheci uma pessoa autista, você só conheceu uma pessoa autista. Então eu preciso do quê? De um plano de tratamento individualizado. Não adianta eu dar um Ctrl+C e um Ctrl+V porque não vai funcionar, mesmo cara. Que seja os mesmos níveis de suporte, mesmo que seja para 2 pessoas nível 1. Cara, cada pessoa é única. Individualidade biológica total aí mesmo. Tanto biológica, quanto comportamental, quanto de aprendizagem, como forma de... Tem que ser um plano centrado na necessidade da pessoa. Perfeito. E aí eu fui desenvolver esse plano. E eu lembro que tava o pai, a mãe e a criança, né? E eu explicando um pouco pro pai e pra mãe o que era, né? Igual eu tô te explicando aqui, o que é transtorno de espectro autista, o que é, né? Ter um diagnóstico de autismo. E eu lembro que o pai tava me olhando meio com a cara um pouco querendo fechada, te bater, né? meio assim. Eu falei, nossa, será que eu tô falando alguma coisa aqui que não tá legal? Aí ele falou, doutor, depois eu queria falar com você um pouquinho. Eu falei, claro. Aí terminou a parte de entrevista, tudo. Fui lá conversar com ele. Ele falou, cara, você foi explicando e eu não tinha como não falar com você, porque tudo que você me falou, eu já passei. Então, quando eu era criança, eu tinha dificuldade de falar, minha mãe achava que eu era mudo.
Assim que ele falou, né? Aham. A gente não usa esse termo, mas foi assim que ele falou. Sim. Minha mãe achou que eu não conseguia se comunicar. Eu nunca tive tanto amigo. Hoje quem tem amigo aqui, minha esposa é minha amiga que me entende, coitada. Ele falando assim, sabe? Não desse jeito que eu tô falando, né? Minha esposa que é minha amiga. Minha esposa que traduz muitas coisas e explica pra mim, que eu tenho dificuldade de entender às vezes piada. Lembra aquela piada que você fez? Eu não entendi, cara. Então ela que traduz pra mim. E eu queria saber o que eu faço agora, porque você me trouxe... Tô velho, né? Tô velho, o que isso vai mudar? Eu falei, olha, só vá atrás então, se fazer sentido pra você. Mas você tem que ir no que a gente chama de neuro. Pra criança, eles normalmente vão pro neuropediatra. Uhum. Pro adulto, neurologista ou psiquiatra. Então vai. E ele fez todo o diagnóstico dele. Caramba. E deu transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Porque a gente sabe que há uma variável genética muito forte. Antigamente se acreditava, por exemplo, muito lá atrás, logo nos primórdios, que era uma coisa relacional, assim. Lá atrás, tá? 1960. Se acreditava que era culpa da mãe. Eu já ouvi. Já ouviu falar nisso? Falaram que era culpa da mãe. Então... Criando uma bolha. Criando uma bolha, não Mãe dá protege afeto, demais. não dá afeto. Isso em 1960, mais ou menos, né? E saiu até um termo que se chamava das mães de geladeira. Que é um termo que se propagou até hoje. Que tá muito errado isso. Como se essa mãe não desse afetividade, se essa criança não recebesse afetividade. E aí, muito interessante, porque tem mães que foi olhando pra isso e falou, calma aí. Não é desse jeito. Mas eu dou todo o afeto pro meu filho, eu faço, né? Eu me esforço, me dedico, tem alguma coisa errada aqui. E foram os pais. Eu falo que como as famílias são importantes na vida de pessoas neurodivergentes, assim. Porque o primeiro grupo que financiou pesquisas para se descobrir que o autismo tem variáveis genéticas foi um grupo de pais. Caramba. Se reuniram e falaram, não, esse negócio aí de falar que a gente não dá afeto pra criança tá errado isso aí. Antes de eu meter a mão em alguém, vamos estudar, né? Não é? Então aí eles financiaram as primeiras pesquisas genéticas. Caramba, que legal. E aí descobriu, hoje a gente sabe que há mais de 1000 genes que possuem relação com o transtorno do espectro autista. Né? Mais diagnosticados são os meninos, né? Então a cada 4... 3 diagnósticos são de meninos, 1 de menina. Não que as meninas não tenham, porque... Aí vai uma pergunta minha, agora vai uma pergunta do tio. A pergunta do tio. Minha sobrinha, até onde eu sei, é nível 1 de suporte. Se comunica bem, tudo. O que eu percebi que é interessante é que você fala das piadas. Não entendem piadas. Alguns não, eu acho que tem que ter... Porque a nossa linguagem ela é muito sutil, né? Ela, assim, você fala, ela é literal demais. Literal. Literal demais. Mas a nossa linguagem é sutil. É. Eu tinha um que eu falava, nossa, sua mãe vai ficar uma fera. Ele, não, minha mãe não vai ficar uma fera. Ele tinha certeza que a mãe dele ia virar uma fera, Não, né? e não é assim, né? A sutileza da linguagem, cara... Se você for pensar, a linguagem é algo extremamente complexo, né? Vixe Maria. Olha, minha cabeça tá virando... Um monte de gente mandou mensagem pra eu perguntar pra você. Eu vou pegar depois. Porque é um tema delicado. E é um tema que, a não ser quem vive muito dentro... Seja os psicólogos, os neurologistas, especialistas e os psiquiatras, né? E os profissionais. Quem não vive dentro não sabe porcaria nenhuma. A gente acha que sabe alguma coisa pelo que você falou. Eu tenho uma sobrinha, aí eu conheci alguém, e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você falou dos meninos e meninas. Em menina é mais difícil o diagnóstico? Cara, se acredita... Eu vou primeiro pelo que tem na ciência. Sim. E depois eu vou falar um pouquinho do que a gente percebe socialmente falando, tá? Sim. Na ciência existe um negócio que se chama teoria dos copos. É como se... Imagina que para fechar o diagnóstico é 10. Sim. Então, a mãe doa 5, o pai doa 5. A mãe não fecha o diagnóstico, o pai não fecha o diagnóstico. Mas os dois juntos, soma fecha o diagnóstico. Você acredita que, por questões genéticas, os meninos têm uma predisponibilidade maior para desenvolver o transtorno do espectro autista do que meninas? É como se os meninos precisassem de poucas modificações genéticas e as meninas precisassem de mais. Tanto que quando vem menina, muitas vezes a gente percebe
co-ocorrências. A gente não fala mais comorbidades, tá? O que é isso? Co-ocorrências é diagnósticos que vêm juntos. Então, hoje a gente consegue perceber nas meninas muito de que vem autismo. Hoje mesmo eu estava em supervisão conversando sobre um caso específico que ela tem TEA, deficiência intelectual, TEA nível 3 de suporte, deficiência intelectual, apraxia da fala e TDAH. Meu caneco. Né? Então, um caso desafiador. Por conta de uma série de diagnósticos que tem. Ela é única. Porque um piora o outro, né? Ou um complica o outro, vamos dizer assim. Um vai ali. Em muitos casos, por exemplo, às vezes... Ou o tratamento é diferente de um pro outro. Exato. Às vezes um tratamento é um pouquinho diferente. Às vezes, cara, não é nem tanto o TEA, mas o TDAH que vai impactar mais, sabe? Então, por isso que não adianta você ter lá um protocolozinho bonito. Eu falo isso pra tratamento, pra pessoas que trabalham na área da saúde. Eu conheço autista, tem um protocolo aqui que vai encaixar pra todo mundo. Mentira, cara. Ao longo desses últimos anos, eu não paro de estudar, bicho. Que loucura que eu fiz, né? Eu tô recentemente passando por uma mentoria com a americana para aprender como cada vez mais deixar essas questões de inclusão nas escolas cada vez melhor na nossa realidade. Que eu falo que aqui no Brasil a inclusão nós estamos capinando. Em tudo. Não, nós estamos capinando, tá? Da inclusão nós estamos muito longe, nós estamos capinando. Nós estamos pegando, tem um mato, você tá pegando aqui... Primeiro facãozinho, e nós estamos foice, cavucando. Resultados lindos que a gente tem ao longo do tempo. Mas nós precisamos caminhar e muito. Mas a gente tá falando um pouquinho sobre menino e menina. Então parece que eu vejo também. Acontece muito o que a gente chama de masking, ou mascaramento. Porque assim, socialmente falando, o menino quietinho não é diferente da menina quietinha. Menina quietinha, ela é tímida, ela é na dela. Recatada. Agora, os homens não. O moleque quieto, ele tem alguma coisa, tem né? alguma coisa. Tá vendo? Então a gente acredita que também há um mascaramento social por padrão feminino. A forma de olhar muda de homem pra mulher. Parece que sim. Nossa mesmo, aí vamos falar sociedade. Nossas como sociedade. Eu olho e falo, a menina quieta, normal, ela é quieta. Normal. Moleque quieto, tem coisa errada. Moleque tem que ser pra frente. Isso socialmente falando mesmo. Socialmente falando. Então parece que há um mascaramento. Ai, cara, né? Loucura. E em meninas, muitas vezes, a gente tem uma avaliação que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Basicamente, eu te pego e coloco num raio-x comportamental e vou medir todas as áreas. Como que é o seu padrão cognitivo? Como que é o seu padrão de coordenação motora? Então, eu vou fazer como se fosse o raio-x. Em meninas, o diagnóstico ele é mais desafiador mesmo. Né? Ele tem que ser feito normalmente de uma maneira... Em todos os casos, na verdade. Mas em meninas, de uma maneira interdisciplinar. Você tem que envolver a família muito, o médico, ver alguns sinais que algumas mascaram. Então fala, é tímida mesmo, então é assim. E muitas vezes a gente até enfrenta, em meninas nível 1 de suporte, até muitas vezes uma dificuldade de aceitação da família. Né? E quando a gente esbarra, e eu acho que tá tudo bem, não é fácil muitas vezes para um pai. Imagina que ele teve uma expectativa, né? Eu tenho a Laura e a Lorena, e antes delas nascerem a gente cria uma expectativa nossa, perfeita. Ego nosso, tá? Né? Não queremos nenhum defeito. E não é, né? E não é. Se você é autista, não é defeito nenhum. Não, sim. Não, sim, eu entendi. Mas é porque eu tenho que trazer claramente. Falar porque às vezes os outros lá... Eu falo às vezes que a minha sobrinha aqui tem, eu falo, eu tô mais defeituoso que ela, porque eu sou cheio de problema. Sim. Quando eu uso defeito, até para algumas pessoas pode soar pejorativo, é que assim, quando a gente vai ter um filho, se a gente quer menina ou moleque, você fala, nossa, se for meu moleque, ele vai crescer, ele vai ser São Paulino assim como o pai. Você já se decepciona aí, né? Porque, pelo amor de Deus, São Paulino, você vai fazer isso com o menino, rapaz? Pausa. Pelo amor de Deus. Faz uma pausa. É o maior de todos, é o que tem todos os títulos. Não, pelo amor de Deus. Não é sobre isso, nós vamos discutir isso. Acaba o assunto aqui, é sobre Coitado. Né? Mas assim, você quer que ele seja habilidoso no futebol, você não quer que ele seja um zagueiro, se você for Olha só o nível, cara! Você vê, é isso. O homem, tô falando do homem, né? O Sim. homem, a gente começa a idealizar a mulher. Vou tentar pensar com a cabeça da mulher, que é muito difícil, cabeça de mulher. Nossa, minha menina vai ser uma princesa, minha menina é isso. Aí de repente, pum, nasce um filho avesso àquilo que você pensou. E é isso, né? E aí, às vezes, avesso porque
Não vai torcer pro Palmeiras. Não, Corinthians não, pelo amor de Deus, aí não. E meu pai e meu irmão... Pro Corinthians Dario, não. eu só não vou falar porque você é o que me filma. O cara vai torcer pro Palmeiras, era São Paulino. E é mais ou menos isso. Aí tem uma expectativa frustrada, né? Então eu acho que muitas vezes Enquanto isso atrapalha o tratamento. Aí você já entra Total. Primeiro, eu acho que é um sentimento justo. Não dá pra julgar quem faz isso. Porque... Não, é um sentimento muito justo. Eu conheço algumas famílias que passam por sofrimentos muito grandes, que às vezes a pessoa vai lá dar um diagnóstico e fala: é autista, é TDAH, é isso, vai ter que tomar remédio, não vai falar a vida inteira. Já vi médicos se posicionando dessa forma, tá? Hoje a medicina tá mudando muito, principalmente em como entregar um diagnóstico pra uma pessoa, né? Mas imagina, eu lembro que teve um pai que chegou pra mim que ele falou, cara, o médico falava TDAH, autista, é isso. Ele falou, cara, eu fui me segurando na cadeira pra não cair. Eu falei, vou perder meu filho. Exato, então, e ele não conhece. Eu falo assim, pra muitos terapeutas, pra muitos professores, olhe os seus alunos, principalmente os seus alunos autistas, como um lindo pôr do sol. Admire muitas vezes eles. Porque ao longo da história de pessoas com deficiência ou com alguma neurodivergência foram olhadas simplesmente somente pelos seus déficits, cara. E esses caras, assim como... Cara, eu sou muito orgulhoso. Eu sou uma pessoa com uma neurodivergência, com TDAH. Sim. Tá certo que o meu nível de suporte é muito menor com TDAH do que as crianças que eu trabalho. E eu consigo falar por eles muitas vezes. Mas a gente consegue fazer coisa incrível, cara. Se você for ver ao longo da história da humanidade, a gente precisa de pessoas que pensam... Fora da caixa, né? Fora da caixa, né? Tanto que se você for ver grandes pesquisadores, grandes que influenciaram a ciência, a religião como um todo, poderia ter algum tipo de neurodivergência. Seria fácil diagnosticar. Seria fácil momento, olhar, né? As pessoas falam, o Messi é autista. Cara, eu não sei se nunca teve nenhum diagnóstico assim, e ele nunca falou nada publicamente. Mas a gente precisa olhar eles também, não só pelos seus déficits, mas as suas qualidades, né? E nós não somos ensinados a olhar para pessoas com deficiência, pessoas com neurodivergência, por suas qualidades. Quando você fala isso, me vem muito claro o que nós fazemos com todas as neurodivergências ou com todos os outros tipos de... deficiências, né? Deficiência ou transtornos, né? Sim. A tendência nossa, social, de olhar para os déficits eu vou usar um termo bem forte, tem matado o desenvolvimento dessas pessoas, porque me torna claro que às vezes por falha ou por burrice mesmo, né? Eu não vou falar nem ignorância, falar burrice no sentido da burrice mesmo. Coitado do bichinho a gente falar de alguém assim. A gente acaba matando o desenvolvimento das pessoas porque o TDAH, que o hiperativo, ele é sem foco, aí você fala, o cara é sem foco, preguiçoso, é isso, é aquilo, e e você vai instalando na cabeça dele que ele é aquilo mesmo, e ele às vezes fala, eu sou incapaz mesmo, essa porcaria desse TDAH não serve, só me rebenta. Principalmente a pessoa com autismo nível 1, né, que ele talvez tenha um entendimento maior do que os outros falam pra ele, você fala, você é assim, se você fizer isso e aquilo, aí você acaba, porque ela... É tendencioso, ou é a tendência nossa se retrair quando alguém aponta o dedo. Então, ou acreditar naquilo que lhe colocaram, né? Isso, então você acredita que a nossa visão como sociedade, colocando todo mundo na mesma caixa, tá matando o desenvolvimento dessas pessoas? Completamente, né? Você tava falando desse efeito da gente às vezes rotular o cara com TDAH, né? Então vou dar o exemplo do TDAH. É preguiçoso mesmo, não gosta de estudar, não para sentado, não é capaz de fazer nada. Cara, em sala de aula eu vejo muito isso trabalhando com as professoras, né? Às vezes se é colocado rótulos na criança, no adolescente, e acontece um negócio que até em psicologia social nem é minha área, tá? Não, mas em psicologia social se chama efeito Pigmalião. Ou seja, aquilo que você acredita que o seu aluno ele será. Por quê? Você não começa agora a discriminar as coisas boas que ele faz. Porque o cara que é com TDAH, ele deve ter... Ele lembra que o TDAH também tem áreas de hiperfoco. Uhum. E às vezes o cara... Por exemplo, uma área de hiperfoco minha é as neurodivergências. E digo hoje, acho que aqui de Londrina sou um dos únicos que tenho certificações internacionais, que busco constantemente. Em Londrina existem profissionais excelentes. Aqui a gente tá numa região muito boa. Mas eu digo por mim, assim, eu sempre procuro... se capacitar. Me qualificar. Porque não tem fim, cara. As coisas mudam muito. E...
Se você coloca um rótulo, por exemplo, num aluno seu ou num filho, é como se agora você passasse a olhar com as lentes só daquilo que ele faz de ruim, que reforça o rótulo. Massa. Então, uma das coisas que a gente trabalha muitas vezes em sala de aula também com os professores, primeiro é desconstruir essa visão. E se for para trabalhar com rótulos, que trabalhe com rótulos que são positivos. Que comece agora a olhar não só, de novo, as coisas que são difíceis, mas nas áreas que aquela criança se desponta. Você pode ter certeza que a gente já perdeu muitos talentos ao longo da vida porque só foram olhadas as coisas... Cara, vira e mexe. Às vezes eu vou pra escola, eu já fui à escola assim, falar, aquele menino ali ele me ameaça com faca, ele me ameaça, certo? A gente trabalha às vezes nos casos muito complicados. Sim. Né? Quando o cara tá fazendo... Olha como o rótulo é um negócio. Quando o cara tá fazendo... O cara às vezes tá fazendo atividade, entregou a tarefa, a primeira vez que ele entrega a tarefa, ele senta, às vezes o professor não fala, nossa, que legal isso. Fez de novo, né? Fez mais uma vez, né? Você não fez mais que a sua obrigação. Mal sabe que pra ele fazer aquilo lá é... Às vezes é muito. Nossa. É a primeira vez. Às vezes é o lugar que ele precisaria ser valorizado, né? Então eu falo que assim... A gente vem construindo muito essa educação baseada na afetividade também, né? Cara, você pode ter todas as técnicas do mundo. O Jung falava isso. Olha, eu já tô bem das outras áreas. Quem é comportamental que me conhece vai falar que você foi lá falar de Jung e de psicologia social. Né? Mas conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Uou! Caramba! Ou seja, não importa... qual técnica, na verdade importa, mas você engaveta tudo isso se você não tiver afetividade. Se você realmente não olhar a pessoa como única. Né? Então, sem afetividade, cara, uma educação realmente afetiva, com esse olhar individualizado, não comparar as pessoas, e o sistema não ajuda muito. Eu falo que o sistema não ajuda muito as professoras, que é muito burocracia. Às vezes a professora despreparada coloca ela lá com 30 alunos, não deu a preparação suficiente. Às vezes ela não conhece da vida da família, não conhece da vida da criança. Não tem formação, por exemplo. Cara, uma coisa que acontece muito nas escolas é crise. E às vezes, quem gosta de apanhar? Ninguém gosta. E aquela professora, todo dia ela vai, toma um tapa, toma um arranhão, toma um machucado ali. É natural, cara. Nós somos seres humanos, é natural ela ir experimentando sentimentos negativos em relação àquele aluno. É a frustração do dia a dia. É natural. Porque ela não tem preparação. Cara, e aí eu acho que isso vai de acordo com o projeto que você está desenvolvendo, né? Educação na afetividade. E que frase sensacional essa do Jung. Eu li pouco sobre Jung, eu quero ler os arquétipos. Eu conheço pouco também, tá? Eu só conheço a frase porque é bonita. Li pouco mesmo, mas é uma frase que a gente conseguiria fazer um podcast somente sobre ela. Só de falar sobre ela. Acho muito interessante a questão dos arquétipos, conheço um pouquinho dos arquétipos. Eu não conheço nada, então eu não venho falar disso não. Não, mas quero ir a fundo porque fala muito sobre o nosso comportamento, fala muito sobre quem nós somos. Sim. Ao tocar uma alma humana, seja... Uma outra alma humana. Uma outra alma humana. Alma no sentido de acolher aquela outra pessoa. Seja uma outra pessoa. Isso. Ótimo. Nós vivemos, infelizmente, num país onde... Cara, vocês podem me bater agora. Não tem olho pra isso. Não olha pra isso, não vive isso. E literalmente não tá nem um pouco afim de ajudar nisso. É verdade. Tá, enfim, vai ter gente que fala que eu tô errado, mas... É verdade. É só você ir pra dentro das escolas e você consegue enxergar. Nós estamos capinando, cara. Mas por causa disso precisa de investimento, então invista. Porque não tem profissional que quer se capacitar, pague mais. Enfim. E teria como, tá? O que vai fazer, aí não sou eu que vou definir, são os nossos governantes que vão fazer. Mas, como, cara, capinando... A gente vai conseguir, a gente me coloco na caixa, porque eu sou pai, em algum momento minha filha vai estar na adolescência, onde isso se torna mais latente, né, mais visível, talvez, os déficits. Sim. Como que eu, pai, sociedade, posso ajudar o seu trabalho de psicólogo comportamental dentro das escolas? Sendo que a gente está capinando, só tá com a foice lá ainda. Uma boa pergunta. Eu quero que você se lasque. Cara, a gente vem encontrando algumas saídas. Primeiro a gente tem que conscientizar. Acho que é o primeiro ponto.
Eu acho que o primeiro ponto é uma conscientização. E aí todo mundo fala, conscientização já tem. Tem. Mas uma conscientização das verdadeiras necessidades que nós estamos dentro de um sistema. Na escola, muitas vezes, eu vejo as professoras, é culpa da família, é culpa dos pais, é minha culpa, é culpa de todo mundo. Mas a gente esquece, como você falou, que nós vivemos num sistema. Eu acho bonito, vocês vão ver agora, dia 2 de abril, mês do transtorno do espectro autista. E aí vocês vão ver negócio azul na cidade inteira. Vocês vão ver pulseira, carrinho no supermercado. Vocês vão ver tudo isso. Cara, mas você sabe o que uma pessoa, uma família ou uma pessoa com transtorno do espectro autista precisa? É legal tudo isso, faixa de pedestre, bacana, é legal ter. Vão pintar, reformar as que não estão pintadas, mas o que essas pessoas precisam é investimento em saúde, que muitos não têm. Saúde e educação. Pintar faixa parece, né? Então, dentro das escolas, principalmente, acho que o primeiro ponto é conscientizar as pessoas, família, a sociedade como um todo, de quais são os direitos e o que é necessário para poder fazer um trabalho de qualidade na educação. Então é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, trabalhar na capacitação dos professores. Trabalhar na capacitação dos professores não é trabalhar só na capacitação técnica desses caras, mas trabalhar também em como desenvolver vínculo com as famílias, com a criança, porque isso não é fácil. Como eu te falei, é 30 crianças muitas vezes. Exatamente. E com investimentos, muitas vezes, nas estruturas de inclusão. Existem estruturas que a gente precisa mudar urgente. Por exemplo, no município em que eu trabalho, ele vem mudando as estruturas. Não adianta... Sabe o que eu percebi? Estrutura física mesmo. E tudo. Estrutura física e de recurso. Humano, principalmente. Entendi. Humano, principalmente. Porque muitas vezes as professoras não... Você vem falar pra mim que a professora regente de sala de aula, ela tem tempo de fazer um PEI pra uma criança. O que é PEI? PEI é o plano de ensino individualizado. Lembra que precisa de uma individualização? Sim. Então dentro da escola também precisa de um plano individualizado. Como que uma pessoa que atende 30 pessoas Como é que eu vou fazer? Então a gente vem arrumando algumas saídas junto com o serviço público. Então, muitas vezes nesses municípios a gente encontra espaço e investimento para isso, porque não é todo município que vai querer investir nisso, tá? Primeira coisa. Mas nós temos, aqui em Londrina, eu não faço ideia de quantos alunos nós temos, mas eu acho que nós devemos ter mais de 3 mil alunos na rede. Alunos com laudos. Alunos com laudo. Não, na rede nós temos muitos. mais de 160 mil. Não sei. Mas com laudos eu acho que deve ser acima disso. Agora, se a gente for pensar em estruturas, cara, tem que ter pessoas capacitadas e motivadas e supervisionadas, que tem que ter motivação. Tem que ter formação. Mas tem que ter monitoramento para ver se as pessoas estão fazendo ou não. Então, o que a gente está fazendo com os municípios que querem mudar as estruturas? Nós colocamos o que a gente chama de professoras de referência de inclusão. Elas, muitas vezes, lideram a articulação família-escola para desenvolver o que a gente chama de PEI, que é Plano de Ensino Individualizado em Conjunto. Lá vai ter tudo o que as crianças precisam para poder evoluir bem. Comparada com quem? Com ela mesma, que é um plano de ensino individualizado. Então, não vou comparar com o amiguinho do lado, eu vou comparar com ela mesma. E algumas adaptações dentro de sala de aula. Então, cara, eu vejo muitas vezes que para atender pessoas neurodivergentes, às vezes a gente coloca aqueles que não têm capacitação. Cara, a ideia é completamente diferente. O nível de capacitação das pessoas que atendem pessoas neurodivergentes deve ser altíssimo. E você acha que continuando nisso, as pessoas não querem se capacitar para atender pessoas com neurodivergência, seja elas quais forem, né? Porque eu acho que quando você fala isso, você está colocando tudo no pacote, né? Tô colocando EDH, TOD, que é isso que tá nas escolas, né, cara? Você acredita que nós não queremos nos capacitar, ou os professores, quem tem a possibilidade de capacitar, aí é um assunto delicado, por causa do quanto recebe dentro dos órgãos públicos, ou por causa que ainda tá capinando e tem gente que não quer ir pra roça? Boa! Eu acho que tem muita gente que não quer ir pra roça, a primeira coisa. Por causa que vai gerar... Porque assim, hoje, o que você tá fazendo
vai gerar um resultado que outros vão colher muito mais frutos do que você. Eu espero. Tem uma frase que fala Até outros profissionais. É. Mas você acha que é por isso? Muitas pessoas não querem dar esse pontapé inicial, tomar a paulada nas costas, para que venham no futuro outros melhores, mais capazes ou com mais facilidade de atuação? Diz que aprendeu o significado da vida o homem que planta a tâmara, né? É 100 anos, né? É você plantar agora e não colher a sombra depois. Uhum. O que a gente vem fazendo... Tá cheio das frases. O que a gente vem fazendo, eu não sei se eu vou conseguir ver logo... Eu já tô vendo, na verdade. Mas eu acredito nisso que eu tô fazendo. As professoras que trabalham comigo sabem que é muito fácil, principalmente no serviço público, você fazer por fazer. Certo? Sim, muito fácil. E eu falo que eu sou o exemplo, então eu levo muito a sério o que eu faço. Consigo fazer tudo o que eu preciso? Não, porque, cara, eu e minha esposa trabalhando nesses projetos. E a gente está inspirando muitas outras pessoas. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar com pessoas e com professoras muito motivadas. E o carinho que você vai criando por elas, os desafios que você vai encontrando junto. Eu acho que a primeira coisa é... Tem gente que às vezes, eu vou ser professor de apoio porque não sei o que eu vou fazer. Mais fácil. Né? E aí encontra uma realidade que precisa de muita especialização. Cara, os professores nos Estados Unidos têm mestrado em educação especial, ao qual eles ficam anos, muitas vezes, fazendo aprendendo técnicas para adaptar, fazer um plano de ensino individualizado. Hoje nós não temos os professores olhando para isso, para educação, que a gente chama educação baseada em evidência. O que é educação baseada em evidência? Cara, eu vou coletar o que tem de melhor na literatura científica e trazer para a educação. Eu acho que na educação a gente foi perdendo um pouco dessa profissionalização também, sabe? Né? E tem que ser muito olhado. A gente tá com os indicadores de educação. Cara, tem como ter indicadores de inclusão também. Porque lembra que eu falei que não adianta só a formação do professor? Sim, sim. As pessoas acham... Vira e mexe agora, você vai ver que bonito. Você vai seguir lá no Instagram e de abril... Eu vou ser chamado por um monte de coisa. Que bom, eu agradeço as pessoas que me chamam. Pode chamar, né? Agradeço tudo. Só que a gente não precisa só disso, cara. A gente precisa também de mudar, como eu falei, as estruturas de recursos humanos capacitado, com tempo, para poder adaptar. Eu acho que tecnologia... Cara, a gente precisa de muita tecnologia na educação. E olha que legal. A gente precisa disso, sabe? Por que eu vou perguntar da tecnologia? Aí você me explica se eu tô errado ou se eu tô na caixinha muito fechada. Eu percebo que a minha sobrinha, que é nível 1, ela é maluca por tablet e celular. Nós somos, né? Assim, mais que ela, se for ver. Mas assim, o que eu percebo é que eu não choro se tirarem o meu, Sim. né? Eu não estresso, assim, eu não fico pedindo. Às vezes eu peço pra minha mulher, deixa eu pegar no celular. Eu tenho que falar pra minha também, falar, deixa eu pegar no celular. Devolve. Não, mas assim, brincadeiras à parte, mas o quão a gente consegue trabalhar com a tecnologia de apoio e não se tornando uma distração, não... Como você disse, eles têm a tendência ao foco restrito. Sim. Então, se eu dou algo que é extremamente prazeroso, senão isso não deixaria nós, que não temos o TEA, pelo menos eu não sou diagnosticado, então até agora eu não tenho, né? Como que a gente consegue fazer com que eles não viciem nisso e ainda utilize isso para benefício? Nossa, eu falo que isso é muito difícil. Cara, porque você viu que vira e mexe não, saiu a lei aí de proibição nas escolas do uso dos celulares, né? Cara, porque é muito difícil você concorrer contra a tecnologia. Sabe por quê? O seu celular... Eu também tô trabalhando um pouco na área de tecnologia porque a gente tá precisando. Sim. Principalmente na educação, tá? Bastante, né? O seu celular, ele tem toda uma... É o que a gente chama de machine learning, né? O algoritmo, ele consegue mapear todo o seu perfil. Exato. E você tem um plano, você não sabia disso, mas eu vou te falar. Você tem um plano individualizado pra você. Sim. Tá, cara, os caras mapeiam o perfil e eles ultra individualizam. Com o quê? Com a intenção de aumentar a sua permanência na onde? Utilizando as redes, utilizando o celular. Você vai ver que quando lá em 2012, 2013, eu não sei quando você utilizou os primeiros celular smart, que foi mais ou menos nessa época, né? Acho que foi. Porque começou... O IT demorou. Eu também demorei um pouco. Então eu lembro que 2012, 2013... que veio os smarts em si, né? Veio antes um pouquinho, mas até a população como um todo ter, né?
Cara, mas lá você tem o seu perfil. Você, sem querer, clica lá em liquidificador. Ah, ferrou. Vai aparecer 1 milhão de liquidificador. O celular sabe os vídeos que você prefere, o horário que aparece, os vídeos que você prefere. Você vai percebe isso lá nos TikTok, no Instagram, nas coisas da vida. Você vai ver que vai ter horários que aparecem algumas coisas. Vai ter horários que aparecem outras. E sempre no seu padrão de perfil de interesse. Nós não conseguimos fazer isso na educação. Então é muito difícil. E, cara, lembra que para pessoas autistas, o que eles têm? Muitas vezes um padrão de interesse restrito. Sim. Então, vira e mexe, eu tenho que falar para as professoras. Professora, se você não conseguir trazer pelo menos o que a sua criança prefere um pouquinho, você não vai conseguir se ligar nela. Então eu tenho que buscar quais são as preferências dessas pessoas. É pela preferência que eu consigo construir vínculo e afetividade. Legal. E tem como fazer isso dentro da educação, mas eu tenho 30, tem como. Esses dias eu fui, cara, aqui perto, no município aqui perto, Cianorte. Excelente município, inclusive. Fui avaliar uma professorinha, fui fazer a reavaliação de um aluno, e uma professorinha de 71 anos de idade. Nossa. Em sala de aula. Eu falei, não acredito, colocaram Tá dando ela. aula ainda. Meu aluno TEA, nível 1, TDAH. Eu falei, não. Colocaram, tá dando aula ainda. Eu falei, será que ela vai dar conta? 20 e poucos alunos em sala de aula. Cara, eu queria trazer ela embora. Deu conta e não, show, para! Né? E show, né? Eu falo assim, bem na linguagem assim, dá pau nas novinhas. Dá. Acaba com as Eu não meninas. troco de 70 por um de 30, nem De jeito nenhum. Cara, a motivação daquela professora era... E depois eu fui conversar com ela. Ela conhecia das preferências do meu aluno. Nossa. Ela conhecia o que ele conseguia fazer e o que ele não conseguia fazer. Ela criou vínculo com ele em 3 semanas, porque eles voltaram às aulas agora. E pra você ver, né? Foi com um preconceito, falar assim, nossa, Natural, 71 anos, né? Será que ela vai dar conta do meu aluno, cara? Né? E, cara, ela é apaixonante. E ela falou assim, Michael, eu quero trabalhar mais uns 10 anos ainda. Mas eu falo, minha senhora, você tá aposentando faz 20 anos. Quero trabalhar até meus 80 e poucos. Você acha que uma mulher dessa faz pra querer se aposentar, pra querer dinheiro, algo nesse sentido? Longe disso. Né? Então, tem como conhecer as preferências do seu aluno. Se você não conhece as preferências do seu aluno, cara, vai ser muito difícil você se vincular com eles. Cara, Michael, você vai falando assim, eu fico aqui só ouvindo e perdido, né? Porque, como eu te falei quando a gente conversou antes, eu falei, eu não quero estudar sobre o tema antes de ir. Porque eu quero estar como um leigo mesmo, uma pessoa que senta e não entende nada. A minha vivência com o autismo é a vivência com a minha sobrinha, que hoje, esse ano ela faz 15 anos, e foi diagnosticada, dado diagnóstico com 11 anos de idade. Com 11 anos. Então, muito tardio no sentido de que em algum momento poderia ter feito o tratamento de forma mais correta. E hoje tudo torna-se mais difícil. Sim. Por que torna-se mais difícil? Porque o meio, incluindo eu, minha esposa, meu sogro, minha sogra, a mãe dela, o pai dela, que infelizmente é falecido, enfim, nós não sabíamos como agir. Talvez suspeitávamos de que ela tinha algo, mas que algo era esse? Ou esse algo era só malcriação mesmo? Ou esse algo era só criança sem limite, igual era dito antes? Muitas pessoas dizem isso. O que fazer para que isso pare de acontecer? Porque eu sinto que nós, aí eu me coloco, sempre quando eu falo, eu vou me colocar na caixa. Lá dentro, com a minha sobrinha, nós falhamos demais. Nós falhamos muito, porque 11 anos já entrando na adolescência, onde tudo acontece na vida, principalmente de uma menina, né, com o hormônio mais maluco que não sei o quê. Homem, ele passa a ser homem depois dos 45, que ele talvez abandone a 5ª série, né? E é difícil abandonar a 5ª série, né? É difícil abandonar. A mulher não. Amadurece muito rápido. Então, como fazer para que isso não aconteça? Porque não foi por falta de busca da minha cunhada. Talvez os caminhos não tenham sido os corretos porque deram os caminhos errados para ela. Exato. Então, como que... Cara, o meu desespero é isso. Porque hoje você vê, eu tenho vontade de matar meio mundo. Cara, se eu tivesse feito antes, se eu tivesse feito isso, minha cunhada não tava se lascando igual tá se lascando agora. Porque minha cunhada é psicóloga, mas psicóloga, mãe é mãe. Completamente diferente uma coisa da outra. Tudo. E que bom, né? E aí eu fico pensando, cara, como fazer? Como eu posso ajudar? Hoje a forma que eu vejo de ajudar é podendo te convidar para vir muito mais vezes aqui. Opa, eu vou ficar muito feliz. Né? Porque a gente tá ali com 54 minutos.
O quê? 54 minutos. E eu acho que a gente não falou nada. Acho não, Não falamos nada. Eu não peguei nem as 10 perguntas que me mandaram ali pra te fazer. Então, como que, tirando esse espaço que tá aberto pra você, pra gente fazer uma vez por mês, enfim, da forma que você acreditar, fazer uma campanha aí pra abril, né? Eu sei que você comentou, vai ter tudo, mas vamos fazer também. Tem que fazer, vamos entrar na dança dessa campanha. Tem que fazer. Como fazer, cara, pra que eu não cometa mais os erros que eu cometi, pra que outras famílias não cometam esses erros, para que assim que diagnosticado seja englobado todo o meio familiar, aqueles que mais convivem, principalmente, cara, como? E a que pé que tá essa situação e você acredita em que momento nós vamos conseguir fazer isso? Eu acho que a gente... pergunta numa só. Não, a primeira coisa que eu quero dizer, ok, ter passado por vários caminhos, porque isso acontece. Muitas vezes como familiar, a gente sente culpa. Lembra que em meninas é muito mais desafiador por conta das questões genéticas, de sociedade, tudo que a gente já explicou aqui. Mas primeiro, a culpa ela vai existir em vários momentos, principalmente para a mãe e para a família. Uhum. E o que eu quero dizer para toda a família é justo sentir, vai acontecer e às vezes não, 100% das vezes não é culpa da família. Possivelmente ela foi para vários profissionais. Vixe. E ok, que também não é fácil mesmo, tá? Lembra que não é fácil. Mas às vezes o profissional fala uma coisa, encaminha para outra, depois encaminha para isso, encaminha para aquilo. Eu acho que hoje nós já estamos muito melhor do que tende a conscientização, a tratamento, do que a gente estava há 6, 7 anos atrás. Ô, louco, muito. Eu vejo Eu acho que sim. Até muitas vezes acontece, uma das coisas que estão repensando no DSM são padrões para refinar o diagnóstico, porque muitas vezes pode ser que tenha um supradiagnóstico, muito mais diagnósticos do que realmente correspondesse à realidade. Existe uma preocupação disso. Na prática, eu vejo muito mais que os médicos vêm acertando do que errando, né? Na prática. Porque, se a gente for pensar, o ideal... eu sou médico, eu tenho dúvida. Cara, eu sou um tipo de pessoa muito... que eu tenho que dar as coisas com segurança. Na dúvida... Eu sou essa pessoa. Na dúvida, o que eu faço? Avalio. Então, eu teria que... Se eu não sei... Cara, não é em 15 minutos lá na entrevista médica que você vai falar alguma coisa para aquela família. Desculpa, mas não é. Você tem que exigir, muitas vezes... Não é pela axiologia, né? Uma avaliação. Uma avaliação o quê? Neuropsicológica. Então, hoje, os bons médicos, o que eles vêm fazendo? Eles trabalham em conjunto, cara. Eu tenho... amigas, eu considero assim, neuropediatras, que, cara, elas me perguntam como que tá o medicamento, o que você acha disso, o que você vê. Nós estamos trabalhando em conjunto a todo momento. Eu quero agradecer infinitamente o trabalho dos médicos que estão junto conosco e cada vez mais eles estão vendo a importância do trabalho interdisciplinar. Em 15 minutos eu não consigo fazer muita coisa. Quem consegue ver... Cara, as crianças passam conosco às vezes 10, 15, 20 horas por semana. E ainda não enxerga tudo que precisa enxergar, talvez. Cara, porque as coisas vão mudando, né? Então a gente vai tendo que ir descobrindo as coisas, né? Legal, porque assim, eu vejo pela minha sobrinha. Um acontecido hoje na escola pode arrebentar a semana dela inteira. Com certeza, né? Como que... Lá vai eu nos comos. E se existe esse como. O que vocês fazem, cara? Porque assim, você pega uma semana de trabalho, ó... Mamão, conversou com a médica que te ligou, essa integralidade dos corpos clínicos, tal, voando, no domingo, algum preconceituoso idiota faz alguma coisa na fila do mercado e acabou. Sim. Como que é a próxima semana? Porque você chega, você vai, uou, o Felipe tá voando, o Felipe chega, puf, pensando no que o autista faz às vezes, né, se fechar no mundo dele, né? E aí? É que vai depender muito do nível, né? Vamos falar no caso do nível 1 de suporte, que tem uma compreensão de linguagem relativamente alta, boa, nesse sentido. Eu falo porque a minha sobrinha às vezes se fecha, tá? Eu acho que muitas vezes a gente tem que trabalhar dentro de terapia um padrão... Primeiro, nossa sociedade ela é capacitista. Sabe o que é capacitismo? Não, explica. Capacitismo é o preconceito para pessoas com deficiência, com neurodivergência. Estruturalmente falando... A gente presume incompetência. A gente acha que essas pessoas não são capazes. Certo? Então nossa sociedade já vai ter um preconceito alto. Eu acho que a primeira coisa é entender que pessoas autistas, pessoas com TDAH, elas não estão fora da sociedade, eles não são um mundo à parte.
Tem gente que fala, o autismo é um mundo à parte. Mentira. O autismo faz parte da realidade, da nossa realidade. Eles estão inseridos no mundo. Então, primeiro, cara, muitas vezes a gente tem que fazer uma educação anti-bullying com essas crianças. Aqueles que conseguem compreender. Então, muitas vezes eles têm planos de tratamento focado em identificação, em autoproteção, a saber se defender de um cyberbullying, chamar a professora. Então, um tratamento de trás pra frente, quase, né? Assim, cada vez mais os nossos jovens já não estão conseguindo mais se defender nesse sentido. Uhum. Ainda mais cyberbullying, que acontece, que é na internet, né, cara? Exato. Em saber o que eles vão poder fazer dentro da internet ali ou não. Quem que vai ter lá os lobos que vão estar na internet. Então a gente tem que ensinar, principalmente para aqueles nível 1 de suporte, que tem o nível 2 e tudo mais, mas que tem essa compreensão, que tem já chegou nesse nível de compreensão de linguagem, a gente pode ensinar eles a fazer isso. E muitas vezes é ensinado por grupos de habilidade social. Então, a gente mostra vídeo, a gente treina, a gente faz roleplay. Então, ensinar que isso faz parte, que às vezes vai acontecer, por mais que a gente ache que a gente não quer que aconteça, mas pensando na nossa sociedade brasileira, principalmente, estruturalmente falando, ela é capacitista, nós vamos ter que ensinar as nossas pessoas com neurodivergências a também a se defender disso ao longo do tempo. E muitas delas conseguem fazer. Aqueles que são nível 3 de suporte, que vão ter mais dificuldades, a gente vai ter que trabalhar muito com as famílias. Primeiro que a realidade está aí, né? Às vezes ele vai ter um nível grande de suporte, mas o foco, principalmente para aqueles que são nível 3 de suporte, cara, é ensinar a se comunicar. Como eu falei para você no início, muitos entram em crises comportamentais graves porque o cara não sabe falar: ô professora, ô terapeuta, eu quero ir no banheiro. Cara, eu já eu já trabalhei com alguns aprendizes, uma menina, vou dar esse caso aqui de exemplo, em que dava 2 horas que ela estava na escola, ela saía correndo, assim, quebrando tudo. Ela tinha agressividade, né? É uma menina nível 3 de suporte, na época não oral, não falante. E dava 2 horas de escola, a escola ligava pra mãe e falou: ó, vem buscar ela porque ela tá quebrando a escola inteira. Aí vinha a mãe, buscava ela. Eu falei: eu vou junto. Sentei no carro e fui junto com a família. A primeira coisa que a menina fazia era ir no banheiro. Ela queria ir no banheiro. Ela queria ir no banheiro, ela entrava em crise. Porque ela não sabe pedir. Ela não fala: professora, porque a gente faz isso, você tá com dor, o que você faz? Eu aviso. Vê um sorrisal aí pra mim, sei lá. Sei lá. Vê alguma coisa. Vê um negócio aí pra mim tomar, um paracetamol. Cara, muitos desses de nível 3 que vão ter uma dificuldade na comunicação não vão conseguir falar: tô com sono hoje. Ô, professor, eu tô cansado, essa atividade é chata. Isso vai se traduzir muitas vezes em um comportamento difícil de manejar. Então a primeira saída que nós temos que fazer é, primeiro, quando a gente olha habilidades de segurança, essa pessoa não se coloca em risco, porque se ela se coloca em risco, nós vamos ter que fazer um plano em conjunto com a família para diminuir os riscos que ela corre. Por exemplo, tem criança que quer atravessar a rua sem dar a mão para a família. Eles têm menos sensibilidade à dor, né? Alguns. Cara, parece que sim, mas eu diria que muitos não conseguem comunicar a dor como é esperado muitas vezes. Como a gente comunicaria. Exato. Então muitos sofrem e não conseguem comunicar a dor. Cara, a gente atende muitas vezes caso que o cara entra em crise grave porque ele tava com sintomas de gastrite. Nossa. Então, principalmente para esses que possuem mais nível de suporte, paizinho, mãezinha, profissionais, professores. Cara, antes da gente pensar em plano, em intervenção, adaptação de material, tudo isso, a gente tem que ver como que tá as questões médicas na vida dessa pessoa. Cara, a gente já enfrentou crises muito graves, assim, muito difíceis, porque a menina tava com 3 canais. Isso pode acontecer no nível 1? Pode. Porque assim... com todos nós, na verdade, né? Porque você falou, observar as atitudes, pois pode ser um pedido. Eu acredito que é isso. Atitude, correr, agressividade. Sim. Cara, vou trazer pra minha sobrinha. Por exemplo, tô eu lá com a minha sobrinha e ela começa a ter alguma atitude diferente do que normalmente o padrão dela. O padrão dela. É interessante que eu, enquanto tio, ou minha esposa, né, que vamos dizer que é a tia de verdade, né, que é a filha da irmã dela. Sim. Chega, Lorena, vem cá. Lorena, vem cá com o tio, vem cá com a tia. O que você quer? Seria interessante que aí parte de nós, adultos, supostamente normais,
e pergunte, Lorena, o que você quer? Fulano, o que você deseja? Seria essa a atitude mais correta ou não? Existem outros meios, outros caminhos? Porque quando você me fala que observa as atitudes pode ser um pedido, se ela está fazendo algo, eu acredito que na minha falta, na minha falta de conhecimento sobre o tema, eu chamaria ela e falaria, Lorena, o que você quer? Você está querendo alguma coisa? Está com dor aonde? Você está desejando alguma coisa? Seria esse o caminho básico, talvez? Acho que sim. Mas acho que a primeira coisa é a sensibilidade de quem tá olhando. Massa. Tem que ser sensível até para poder identificar se ela conseguiria responder a isso. A grande questão é o afeto sempre. Então, criar a primeira coisa... A liberdade dela responder para mim o que ela quer. Às vezes ela não vai conseguir, a gente vai ter que ter a sensibilidade de olhar qual que é o momento, se ela já é capaz, eu não conheço ela, né? Mas se ela já é capaz de pedir... Então, se ela já é capaz de fazer pedido e tudo mais, se ela já tem esse repertório, se ela se sente confortável com você. A gente esquece muitas vezes... Minha sobrinha, ela é sem filtro, cara. Ah, sim, acontece. Total. Eu tenho... Ai, meu Deus, a Aline vai me matar. Ela tá entrando no período de ser mocinha. Ela vem querer contar pra mim. Minha esposa já não precisa contar pro tio. Né? Ela vem e joga largado. Minha sobrinha, assim, eu até acho bonito isso. Porque ela joga largado. Só que aí a gente precisava até mais disso às vezes, né? Só que aí minha cunhada e a Ingrid freia, minha esposa freia. Fala, não, segura, você não precisa contar isso pro tio. O tio não tem necessidade de saber isso. Mas eu acredito que comigo, acredito pelo que eu tenho de vivência com ela e tanto com a minha esposa, se algo do tipo acontecer nesse dela ter, eu chamar, eu acredito que ela falaria. E isso é baseado no que você disse, é o afeto... Mas você tem um afeto... Cara, eu primeira coisa, o primeiro contato que eu tive com você, você me falou dela. Cara, dá pra ver todo o carinho, afeto, a vontade de fazer diferente... a vontade de acolher e de poder ajudar minha cunhada, porque, cara, então eu acho que é o primeiro ponto, assim, cara, positivo pra você, tipo, ela vai te agradecer. Ela estressa nós, às vezes, viu? Mas isso faz parte. Mas é um ponto muito legal, muito legal. Então, provavelmente, se ela consegue ter essa abertura, eu acho que é o primeiro passo, né? Cara, isso com todo mundo. Você não vai conseguir se abrir... Até com alguém que não é neurodivergente. Total, cara, psicoterapia, quando a gente fala de psicoterapia comumente falando, a primeira coisa que a gente faz é pensar no afeto, no vínculo, na criação de vínculo com o seu paciente ou seu cliente, seja lá o nome que você utiliza. Mas a saída é essa. E, obviamente, porque ela consegue, né, falar, ela tem essa habilidade. Muitos não vão ter. E aí a família vai ter que ser muito bem treinada, porque tem pai e mãe, cara, que eu falo, professores, quando eu falo com os professores, aprendo com os maiores professores da criança. Que muitas vezes são os pais. Às vezes você pergunta, por exemplo, pro pai, pra mãe do seu aluno, como ele se comunica. Porque às vezes, cara, o cara tá pedindo pra ir no banheiro, ele faz um negócio assim no começo. Um padrão que você não consegue identificar, mas a família sabe. Então vamos aprender, quando ele quer ir no banheiro, lá no começo, legal. O que ele faz? O que ele pede? Às vezes ele faz assim, ó. E às vezes ele tá começando a fazer assim na sala e você não consegue identificar. Então, essa comunicação pai-professor está faltando. Tá louco, cara. Total. Total, a primeira coisa. Você acha que mais do que eu cobrar o governo de um apoio... Não, isso aí tem que cobrar também. Não. Não, assim... Não vou colocar sua culpa só nas professoras, não, coitado. Não culpa, mas assim, você acha... Porque eu tô pensando no primeiro passo imediato e o que é possível. Nós temos que trabalhar dentro das nossas limitações, eu falo porque, isso. Assim, eu vou cobrar o governo. Licitação, formação, não tem verba. Vem. Né, assim, tô sendo bem... Assim, pedindo muito apoio para que os nossos governantes... A não ser quando dá voto, né? Assim... A gente precisa, gente. Só quem tem... Eu só conheço um autista, porque eu só tenho um... Aquele que você falou, eu não conheço outros e tal. Mas a gente precisa de tantas outras coisas. Eu não sei qual... Sei que no órgão público existe muito impedimento, que são as licitações. Ponto. Ótimo. Caso a gente precise entrar com um projeto, tal, sentar e conversar, é um ponto. Mas antes disso... O que dá pra fazer dentro das limitações que a gente tem. Seria eu, professor, tô lá dentro da sala, o pai chega e fala, meu filho é neurodivergente, ele tem TDAH, ou ele tem... Cara, você quer saber? Ó, eu vou falar, eu tenho formação pra lidar com caso
de comportamento desafiador grave. Às vezes, sabe, pessoas que batem a cabeça, têm agressividade. Eu tenho formação. Eu tenho formação por uma agência da Flórida, tal. Tem tudo isso de formação. Chega na escola, eu acho que eu vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Resolver picuinha. É verdade. Por falha de comunicação. Comunicação é tudo. Cara, e muitas vezes não adianta você dar formação. Você precisa, junto com a escola, sentar e fazer junto. Tá? Por isso que eu falo formação é um passo importante. Porque às vezes o professor fala, precisamos de formação. Começa da formação, não é só... É o primeiro passo. Precisa de monitoramento e precisa de apoio de estar junto e as estruturas que eu já comentei. Mas, cara, muitas vezes eu vou... da formação. Mas muitas vezes eu vou resolver assim, professor... Cara, canso de ver. Professor, você conseguiu sentar e estabelecer quais são as expectativas da família daquele... Porque às vezes a família chega e fala assim... eu quero que, sei lá, o aluno seja Daiane dos Santos. Eu quero que ele já dê um mortal carpado pra trás. Meu amigo, o menino não para 5 minutos sentado. Tem família que vai falar, eu quero que esse ano, 2025, ele aprenda a ler e escrever o sonzinho das letras. Meu amigo, ele não para 5 minutos sentado. Eu quero ver ele entender o sonzinho Mas das a família tá querendo isso. E a escola não comunicou e a criança, ele só solta a criança, só entra. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer as expectativas duas com as famílias. Estabelecer as expectativas com a família. O que a família quer? É isso, isso, isso. E estabelecer expectativas de comunicação. Como que aquela família quer se comunicar? Como que ela se comunica? Nós vamos conversar sobre, principalmente em casos que eu falo que acende o alerta vermelho, que possuem crises. Cara, é uma vez por mês que nós vamos se comunicar? Aí o que acontece? Estabelece expectativa, a escola deveria avaliar a criança. Não só uma avaliação acadêmica, porque os professores, muitos, não todos, mas muitos sabem fazer uma boa avaliação acadêmica. Mas esquecem que o aluno não é só as questões acadêmicas, o aluno também tem as habilidades básicas de aprendiz, que é, por exemplo, permanecer sentado. E isso tem que estar na onde? Depois que a gente termina um processo de avaliação daquela pessoa, nós temos que estabelecer o quê? Um plano educacional individualizado. Porque, como você já falou, é uma pessoa só. Certo? Não adianta uma adaptação para todo mundo, não. Tem que ser para aquela pessoa. É isso que a gente precisa, eu tenho que falar. Certo? Aí eu venho bonitinho com todas... Olha, a família quer que ele fale das letrinhas, mas eu venho com um plano, eu avaliei o filho. Eu avaliei seu filho. O ideal é estabelecer agora o que vai dar pra gente trabalhar junto. O som da letra fica pra depois. Cara, não dá pra trabalhar... Eu quero também o som das letras, porque todo professor quer. Mas, paizinho, mãezinho, ele fica 5 minutos sentado lá no dentista quando você vai? Ah, não vai. Então na sala também não. Vamos trabalhar isso primeiro? Vamos. Você vai alinhando. Eu falo que o PEI, o plano, ele alinha as expectativas. Porque normalmente o que vai dar conflito, cara... é a família querer uma coisa indo por um caminho e a escola querer ir pra outra. E aí, então... E aí, às vezes tem clínica que também... vai pro outro. Vai pra outra. Cara, e aí quem perde tudo isso é a criança lá. Porque aí não existe um erro só, é um erro geral. É uma falta de alinhamento. Isso pra vida. Isso pra vida. Você fala em... Cara, eu falo... expectativas... Vai com a sua mulher. Eu falo assim, não existe marido e esposa ruim. Eu falo que existe marido e esposa desalinhado. Eu tô abrindo aqui as perguntas, tá? Assim como na escola. Não existe professor ruim, não existe pai e mãe ruim. Sabe o que existe? Escola e família desalinhada. Desalinhada. Porque quando eu falo sobre relacionamento bastante com alguns amigos, eles falam, como que você fez pra melhorar o seu relacionamento quando tava tendo problema? Eu falei, algo que eu fiz desde quando a gente namora, mas eu aprimorei depois de muita falha, que é alinhar expectativas. Nossa, show! Vou citar o exemplo da minha filha. Nós começamos a correr atrás de escolinhas pra colocar ela. 2 aninhos, né? 2 aninhos, necessidade. Tá na hora, né? A gente precisa, porque não tem como. Vamos aonde? Quais são as escolas particulares que a gente desejaria que ela estudasse? Tá. Listou. 2 escolas que entraram no radar. Mãe de Deus e Navegantes. Enfim, não preciso justificar o motivo. Quem pesquisar as escolas vai saber o porquê. Que tem a ver com seus valores. Com meus valores. E tem uma outra que é Pio XII, ali atrás do evangélico, que a gente também colocaria. Alinhamos. Vamos ver preços. A Pio XII é a mais barata de todas. Não tão mais barata, mais barata. Enfim. Distância. Todas quase 15 quilômetros da minha casa.
a logística ficaria quase que inviável, porque eu teria que envolver ainda mais os meus pais. Eu já envolvo na logística, mas Tem que pensar tudo isso, né? mas ainda mais os meus pais. Eu tenho uma babá, eu tenho não sei o quê. Eu não pago van pra minha filha de 2 anos, nem a pau. Nem a Eu pau. também Igual não, vejo, não desculpa, pago. não dá, Enfim, não. se o pai precisa, mas assim, cara, eu me viro de cambalhota, mas eu não vou pagar. Que tem a ver com os seus valores Os também. meus valores. Beleza. Vamos lá. Os CMEI, né, que são as antigas creches, vamos Isso. dizer assim, que vai até os 3 anos. E os colégios municipais são excelentes aqui em Londrina. Muito. São excelentes, lógico, precisa de estrutura, tudo. Como Não, mas tudo são vai muito precisar. bons. São excelentes. Começamos a procurar São bons mesmo. Excelentes professores. 1 a 50 metros da casa dos meus pais. Que dá 1,5 km da minha casa. Poxa. Eu falei, opa, vamos lá no crechão, né, que fala aqui, né? Aqui do centro, de Londrina, pra quem não é de Londrina. Fizemos a inscrição. Chamou. Meu irmão, Sensacional. o que é aquilo? É bom, O que não é? é aquilo? Só que eu fiz questão, minha esposa também, de nos primeiros dias ir. Isso. Mesmo com toda a logística nossa, fui, conheci as professoras, falei quem eu sou, me apresentei, falei quem é minha filha, falei o que eu penso, minha esposa se apresentou como professora, e a gente foi trocando toda essa ideia, tanto é que hoje eles me veem, eles sabem quem que é o pai da Maria. E mais do que isso, né, Edu? Eu acho que a gente perdeu muito isso. Como na parentalidade. Uhum. Mas eu falo que famílias que são pró-estudo, a escola é muito importante, tá? Sim, com certeza. Mas tão importante quanto a escola é você dedicar tempo a conhecer o seu filho, a trabalhar junto com ele, a fazer as atividades junto com... Né? Eu sou novinha ainda, você vai ver que daqui a pouco a Laura tá com os seus 5 anos. A minha tem 2 anos, mas vale pra 70. E cara, você não tem ideia o quão pra Laura é uma delícia fazer junto com ela as tarefas. Exato. Cara, eu acho lindo, me emociono fazer tarefa junto com ela. Ela ama fazer tarefa. Só que eu e a Renata, em geral, que a Renata é minha esposa, eu falo que nós somos famílias pró-estudo. Sim. Ou seja, o estudo tá arraigado como um valor Tem nosso. que tá, é. Né? Então, ela vê a gente estudando, faz parte. Então, assim, você vai ver isso, que a escola é muito importante, mas tão importante quanto a escola também são os padrões familiares e de Exatamente. parentalidade que as pessoas esquecem e às vezes, eu vou falar isso, as professoras sabem disso, às vezes a gente acaba terceirizando tudo pra escola. E a escola, meu amigo, eles estão enroscados. Então, se Você ferrado. viu aqui, eu vou falando de P, as professoras vão falar, mais uma coisa que eu tenho que fazer. É. Cara, tudo a gente tá Você lançando pra acredita escola, que- cara. Antes de eu fazer as perguntas aqui, ó, tem 1, 2, 3... Eu falo, a gente bate um pouquinho, mas a gente assopra também. Assim, você acha Que a realidade é essa. que se eu pai, assim, aí eu acho que esse é um recado pros pais, não pros professores. Vamos aliviar um pouquinho as costas dos professores. Claro. Bater um pouquinho mais nos pais, que eu acho que esses merecem apanhar mais, alguns. eu tomo cuidado porque eu ainda não tenho dinheiro pra pagar processo. Quando eu tiver, eu vou falar um monte de coisa. Né? Você acha que o mundo workaholic tá atrapalhando ainda o entendimento sobre... Por mais que nós estamos evoluindo muito, mais diagnósticos, mais tudo, mais entendimento, nós estamos piorando ainda. Porque há estudos científicos que essa geração é a primeira geração mais burra que a geração anterior. Tem estudos mesmo. Então, você acredita que essa ânsia por resultados, por conquistas, por não deixar falhar nada, nós estamos deixando faltar o que importa? Afetividade e olho naquilo que ele pode ter? Você como psicólogo aí. Você tá me colocando numas boas. Eu quero que você se lasque. Eu falei, eu sou especialista, eu sou o cara da pergunta. Cara, eu acho que a primeira coisa, as pessoas não estão parando pra primeiro pensar o que importa. Não estão sabendo Quando você me priorizar fala- algo. Quando você me fala, por exemplo, que você parou com a sua esposa e definiu as expectativas, vocês Sim. estão definindo o que vocês querem de valor pra vida de vocês e pra filha de vocês. Exatamente. Nós estamos esquecendo disso no nosso mundo louco, de correria. De querer conquistar. E eu falo que assim, cara, pra mim me dói muitas vezes, porque eu também viajo muitas vezes. E às vezes eu me importo por coisa muito pequena, assim. Às vezes eu não consegui fazer a tarefa da Laura junto com ela. E eu fico me martirizando isso. Meu coração pra vir hoje aqui. Exato. Sua filha, eu sei que a sua filha tá doente, né, e tudo mais. E aí, tem um cara de um podcast, que é o Jota, esqueci agora. Um cara Jota. famoso. É isso, um cara muito bacana. Que ele falou uma vez no podcast dele, eu achei fantástico, de prioridades. Saúde,
família e trabalho. Uhum. Tá tudo bem, às vezes, a gente tem que colocar o trabalho um pouco e tudo mais. Mas nem sempre. Não pode ser o trabalho sempre a prioridade, porque sem saúde, não adianta família e trabalho, né, meu amigo? Você não consegue dar conta deles. E aí, muitas vezes, as pessoas não param pra poder pensar nisso. O que eu tô priorizando nesse momento? E sentar e conversar muito claro entre esposa e tal. Cara, o que importa pra nossa família? Será que importa você trabalhar tudo isso que você tá trabalhando? Faturar 100 mil por mês. Será que vale tudo isso? Porque às vezes, cara, é uma organização. Sim. Às vezes tem famílias que a gente senta junto e faz organização familiar. Antes de atender a criança. Às vezes não sabe o que é importante pra eles. Né? Cara, tem pai que vai ter que trabalhar muito mesmo, porque a gente tá falando que muitas vezes é difícil o acesso ao tratamento. É caro, escola é cara, tudo caro. Eu ia te fazer essa pergunta. Mas tem que estar muito alinhado, primeiro, para com a família, segundo, para com ele mesmo. E, cara, eu tenho uma rotina corrida também. Mas faça dos 15 minutos que você tem com o seu filho, seus melhores que tem, cara, porque eu tenho... Cara, às vezes eu olho com a Laura Não assim... é a quantidade de tempo, né? Cara, às vezes eu olho com a Laura, eu vou colocar ela pra dormir, porque eu trabalhei das 7 da manhã às 9 da noite. Só que quando eu vou colocar ela pra dormir, é os melhores momentos que a gente tem junto pra colocar ela pra dormir ali. Então, eu acho que a gente tem que esquecer também de aproveitar esses pequenos momentos que a gente tem, sabe? A gente fica muito no celular, a gente fica muito conectado e a gente esquece de se conectar com o que realmente é importante. Primeiro porque a gente não sabe o que é importante. A gente não para pra pensar qual que é o propósito que eu tenho da minha vida, cara. As pessoas não pensam nisso. A nossa sociedade, o propósito dela é gerar lucro. Total. Em geral. Então, você já parou pra pensar porque você faz o que você faz? Você já, porque eu já conversei com você. Pra você tem propósito. Pra mim, cara, todo empreendimento, como eu falei pra você, eu tive que me tornar Um empresário. um empresário, empreendedor. Eu considero muito mais um empreendedor porque eu gosto muito de inovar. Né? Isso faz parte. Mas todo empreendimento, e tô cada vez mais com alguns empreendimentos, todo empreendimento que eu tenho ou que eu vou ainda fazer na minha vida tem que ter tido ou tem que ter um propósito. Senão, pra mim, não faz sentido eu levantar da cama. E as pessoas não pensam mais nisso. A gente tá cada vez mais pensando só em mim mesmo. E o que eu posso fazer pra acrescentar na minha comunidade, no outro, né? Então, eu acho que pra mim isso é muito importante. Qual é o seu propósito? Rapaz, você falando de propósito, eu até tomo cuidado, eu dei uma pescoçadinha na hora ali, ó, pra ver se a gente não vai passar o horário aqui e tal, mas enfim, brincadeiras à parte, quando você fala de propósito, você dá um exemplo do que eu falei pra você antes de gravar. Postei lá no meu Instagram, assinatura do contrato e tal. Sim. E, pô, fiquei feliz com uma galera que sabe do meu propósito. Tem uma galera que sabe do meu história, propósito, né? da minha história, sabe da minha busca, sabe quanto tempo eu venho nisso. Mas você percebe que algumas pessoas com comentários simples, não direto, mas você percebe aquele, o cara assinou contrato com o maior grupo hoje dentro da cidade de Londrina, um dos que mais cresce, ou o que mais cresce. Pai, ele assinou o contrato, ele já deve ter assinado o contrato de uns 20 mil por mês. Tá ganhando bem pra caramba. Eu vou tá mostrar as podre cláusulas do contrato lá, pra eles terem noção do que é. Lê aqui a cláusula do isso, contrato. contrato vocês é isso, né, cara? Vocês vão saber o que são as cláusulas. Mas quando a gente conversou lá, desde quando a gente vem conversando a primeira vez lá na clínica, o meu propósito é o que tá escrito aqui na caneca. Eu acredito que histórias mudam vidas. É verdade. Desde quando a gente vem conversando, que eu comento da minha sobrinha e que a gente percebe o TEA tão à tona na sociedade que eu falo pra você, nós precisamos falar sobre isso, nós Sim. precisamos mostrar isso, nós precisamos... Tantas outras coisas que o meu podcast está aberto para você que tem uma história que gera transformação de vidas e as histórias que o Maicon tem que já geraram transformação na vida daquelas pessoas que estavam lá. Sim. E que fica aberto, caso você queira trazer fatos reais, aqui a gente põe sentado junto com você para que a gente conte o que o trabalho integrado naquela integralidade Perfeito. que você falou gera. Isso é muito sobre propósito, sobre o Total. que eu quero gerar de transformação, o legado que eu quero deixar. Isso. E a gente não pensa mais nisso, né, cara? Não, a gente está longe disso, porque eu quero, muito mais do que um legado, ter dinheiro.
Quando eu quero, eu tô gerando, falando da sociedade em geral. Sim. Não tem problema ser capitalista. Eu gosto do mundo capitalista. Não, é a realidade como ela é, né? É, mas assim, o que o dinheiro tá sendo de principal na tua vida do que gerar a transformação? Às vezes mais do que a sua própria saúde, né? Exatamente. Eu tive um encontro com uma amiga minha que faz tempo que eu não vou. Ela nem gosta muito que fale sobre isso, né? Eu também não vou falar o nome dela e tudo mais, mas ela foi em casa, foi na quinta-feira. Uhum. Ela passou por um tratamento de câncer recentemente. E, cara, ela sempre colocou o trabalho em primeiro lugar. E ela me falou, saúde, família e trabalho. Cara, ela é uma outra pessoa. Eu agradeço o tanto que eu aprendi com ela em 2 horas que a gente comeu a pizza. Porque quando a morte bateu na porta da casa dela, ela teve que fazer e mudar muita coisa e descobrir o que pra ela é prioridade. E ela descobriu que primeiro prioridade pra ela é a saúde dela, é se cuidar. Depois é criar vínculos ou reconectar com vínculos que tinha se perdido na família. Uhum. E aí o trabalho ele vai acontecer. Antes ela me contou que ela tinha marcado, ela agendou reuniões às vezes com a diretoria. Então, ali reuniões com a diretoria, ela ficava pensando, não vou desmarcar reunião com a diretoria, porque senão eles vão pensar que eu sou incompetente, eles vão pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Hoje ela fala assim, reunião 9 horas da noite não dá mais não. Exatamente. Eu vou no médico, tá? Tô erguendo a mão e tô falando porque o que é prioridade aqui. Ela falou, cara, se eu sair de onde que eu tô, vai entrar 3 no meu lugar. Porque ela dá conta de 3, ela é top. Uhum. Mas ela teve a morte bater na porta. E falar assim, tá na hora de você se cuidar. Então, o que é mais importante pra você? É essa minha... Você comentou um negócio... O seu trabalho é um mecanismo pra atuar no mundo, cara. Mas ele, de fato, será que você descobriu o propósito do que você faz? Você falou que um amigo meu falou pra mim essa semana, a gente trocando ideia. Só muda de vida realmente ou verdadeiramente quem teve um diagnóstico de morte. Que coisa, né? Seja ele qual for. A gente estava conversando muito sobre a nossa fé, nós dois somos cristãos, tal. Ele falou, cara, eu só mudei de vida quando eu tive um diagnóstico de morte. Que coisa. Esse é um relato muito comum, cara. E o diagnóstico de morte não é morte física, é um diagnóstico de morte. Você mudou de vida quando? Ele perguntando pra mim, quando você percebeu que poderia perder seu casamento. Um diagnóstico de morte. De morte de uma vida. Isso. De uma vida a 2. A 2. Eu falei, verdade, faz cara. sentido. Eu falei, quando eu percebi que eu tava perdendo aquilo que eu mais amo ter, que foi construir a minha família, eu não tinha filho na época, eu falei, opa. Aí eu falei, onde eu tô errando? O que eu preciso mudar? Aí você vira a chave e entra na radicalidade de algumas coisas. E é exatamente isso. Quando a gente tem esse diagnóstico de morte, aí para alguns, trabalho, adoece, vai morrer, fala, opa, tô doente porque eu só trabalhei. Eu vou falar de materiais, de que adianta minha BMW, de que adianta minha Mercedes, de que adianta minha casa de 10 milhões de reais, pô, linda, toda organizada, como diz o Cortella, uma casa sem vida, né? Uma casa arrumada é uma casa sem vida, né? A minha tem vida pra caramba, viu? Sua filha vai crescer, ela não vai lembrar dos presentes que você deu pra ela. Ela vai lembrar dos momentos que você dedicou com ela, que você ficou com ela. Uhum. Então eu acho que muitas das coisas, quando a gente pensa em neurodivergência também, para muitas famílias, às vezes, quando ele recebe um diagnóstico, é um luto. Exato. Das expectativas que eles tinham. Lembra quando a gente está falando das expectativas? Uhum. E qual que é a primeira coisa quando você faz, quando você tem um sentimento de luto? A negação. Negação. Então, muitas famílias, elas passam por um processo de negação, mas eu digo que para você tá tudo bem, é justo sentir isso. Uhum. Mas quando a gente se abre para o que realmente nosso filho é e o que ele pode trazer pra gente, a aceitação vem. Exatamente. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós, em geral, na nossa realidade, a gente costuma negar a realidade como ela é. Então, eu conheço famílias, Edu, que fala, e aí, você teria de novo filho? E tem famílias que olham, a minha filha me transformou, com a minha filha que tem diagnóstico de autismo, me transformou porque eu conheci pessoas no longo do caminho, eu tive que ser... Gente, pai de uma pessoa neurodivergente... Se você acha que sua filha dá trabalho, muitas vezes o pai de uma pessoa neurodivergente tem que trabalhar 3 vezes mais, tem que se dedicar 3, 4 vezes mais, porque tem terapia envolvida, tem que aprender. Cara, é como se, uso muito isso. Demanda muito mais tempo, né? É como se você preparasse a sua vida inteira
você quer fazer uma viagem fantástica, né? Então você chega lá naquela viagem, você já pensou qual que é o caminho que vai ser, você aprendeu uns manuais em inglês lá, você começou a aprender a falar inglês. Aí vem o diagnóstico e aí a pessoa fala, você não vai para esse caminho, você vai ter que ir para outro. É como se você tivesse que rasgar todos os seus manuais que você aprendeu ao longo desse tempo e tá todo mundo indo pra uma direção só. E às vezes você se sente sozinho no meio do caminho. Que é outro. E aí você vai ter que aprender a falar, sei lá, você tá indo pra Holanda, você vai ter que aprender a falar holandês. E muitas mães, eu faço analogia, essa é uma analogia que a gente faz, mandarim. Cara, eu tenho mães, bicho, que elas aprenderam a falar Libras. Que elas aprenderam a falar uma linguagem que é o behaviorês, eu falo que é a linguagem técnica, que ela nunca falaria. E que ela conheceu pessoas ao longo da vida dela que ela jamais conhecia. Às vezes que dão mais suporte pra ela do que a própria família. A família às vezes abandonou por conta de um diagnóstico. E ela fala, eu teria minha filha, eu teria meu filho 10.000 vezes se fosse preciso. E isso é muito bonito, né, cara? E é bonito mesmo. Cara, né? Quando você fala isso, é igual sobre isso. Você seria o tio Maria, 10.000 vezes. Eu acho que você escolheria... Eu realmente... Assim, a Lorena, ela mexe demais comigo. É chatinha ela, viu? Com carinho. Com carinho. Assim, mas a Lorena, quando ela nasceu, né, foi a primeira criança que eu vi na família. Né, nasceu do lado da minha esposa. E a gente sempre teve um carinho absurdo. A Lorena, ela não é uma filha biológica, assim, vamos dizer, né? Mas é uma filha de coração. Se tudo que precisar... Eu acredito que o mesmo que eu dou pra Maria, eu daria pra Lorena tranquilamente. Claro. Tendo condição, mas... Só que eu acho que o que ela mais precisa é olhar pro tio e falar, pô, meu tio me ama. Meu tio tá aqui... Meu tio tá aqui pra pôr. Não é sobre a gente pagar algo ou ajudar algo ou falar, não, eu tenho dinheiro, não é sobre isso. E, cara, eu sempre me emociono quando eu falo também. Emociono de verdade. É que... Ao longo desses últimos anos, trabalhando com pessoa neurodivergente, eu descobri que o amor não precisa de uma palavra, cara. Eu tenho aprendizes que ninguém acreditava nele, sabe? E às vezes é uma família acabada. Uma família que passou por muitas dificuldades por conta de um comportamento muito difícil que aquele cara tinha. E eu choro junto com as famílias também, sabe? Hoje em dia... e com as escolas que eu vou, e tem alguns casos muito assim que a gente pega, às vezes o cara tava trancado dentro do quarto e sem terapia há anos, e a gente vai, apanha, sofre junto, só que vê hoje, eu tenho um que ele olha pra mim, eu falo que a coisa que ele mais gosta assim, o Barney e futebol, ele gosta muito de assistir o gol, assim. Quando ele olha pra mim é como se ele estivesse fazendo um gol junto comigo. Ele não fala uma palavra. Tem 18 anos, nível 3 de suporte. E o abraço que ele me dá... E várias vezes eu vi ele já sendo negligenciado, sendo discriminado, sendo colocado numa situação indigna. E eu acho que dá dignidade pra ele, pra mim, e a autossegurança que ele tem dentro da clínica, em outros lugares que ele vai, pra mim é o mais importante, assim, sabe? Então eu fico emocionado de verdade nessa parte. Porque é muito legal saber que a pessoa não precisa falar uma palavra. E não tem como você falar, mas, cara, ele não fala, ele não demonstra afetividade comigo. Cara, eles mostram sim. E parece que tem um radar, bicho. Parece que eles têm eu não sei explicar isso cientificamente. Eu até conseguiria, mas eu não quero saber disso agora. Eles têm um radar, parece, pra identificar as pessoas que gostam ou não gostam deles, cara. Ó, essa emoção me faz lembrar algo. Vou te fazer uma pergunta. Qual foi a primeira coisa que você me falou no início do podcast? No projeto inacabado? Depois que a primeira pessoa que você atendeu? Sim. 4 horas apanhando? Onde você foi depois? Eu fui pra uma espiritualidade ali, igreja, né? Se você chegou nessa emoção, não resta dúvida de que Deus, eu sei que você falou da sua fé pra mim, ponto, eu sei da sua fé que você falou que foi criado. E tá tudo bem. A fé que você foi criado é a fé que eu professo, né? Mas assim, você é um cara inteligente, depois você reflete, faz o que você quiser.
Mas não resta dúvida de que quando você pediu, me ajuda a ajudar ele, Deus te deu a missão de ajudar muito mais. Cara, e assim... Olha assim, cara, não vou nem fazer essa pergunta que não vai dar tempo. Mas assim, por isso que eu amo o slogan que eu uso. Eu acredito que histórias mudam vidas. Porque, por isso que eu falo que nós vamos ter que fazer meses e meses aí de conversa sobre... Conversa atípica, né? Se a gente pode dar... Gostei! Conversa atípica, legal. Se a gente pode dar esse título, Podcast Café do Granado, Conversa Atípica, pra gente falar mais sobre... Olha aonde a gente chegou. Cara. Tem alguns quadros que eu uso dentro do podcast, acabei não usando com você, porque a conversa não permitiu. Mas no finzinho, você se emociona. E quando eu olho pra você, é claro o propósito que você tem. Sim. É nítido. Só que eu não consigo desvincular aquele primeiro pedido que você fez no seu primeiro atendimento. Pra mim é impossível desvincular... Que Deus olhou pra você e falou, esse moleque, ele não vai acreditar em mim. Né? Ele vai ter, assim, lá seus probleminha. Vai ter bastante dificuldade, vai ser criticado. Vai ser criticado. Ele vai me questionar também, vai questionar um monte de coisa. Mas ele pediu tão genuinamente. Assim, que hoje eu tô aqui, né? Pra poder... transformar a vida dessas pessoas, porque não é porque ele tem uma raiva... cara, não é que você tem. Não, eu não tenho, pelo amor de Deus. Não é porque ele tem suas dúvidas que eu não vou ajudar. Olha Lógico. Como Deus é. Porque pra mim é muito... Cara, me perdoa eu falar isso pra você, que nem era o assunto. Mas é que não tem como. Eu não consigo enxergar. Não, cara, não tem. Tem coisas que aconteceram assim... O ponto que se ligou... E aí, por isso que eu falo, é você que precisa, assim... Os caras vão falar, tá tentando converter ele, né? Não pode, Coxa. Tô mesmo. Não. Deixando o saco, né? Pros que vão criticar. Mas assim, cara, olha que lindo. Porque quando você chega pra mim e fala que você se emociona de ter um abraço de um cara que é não verbal, que fica feliz ao ver um gol. No Brasil tá ruim porque ele não tá vendo gol. A gente assiste repetido no YouTube, não tem problema. Ainda bem. A gente fica assistindo repetido no YouTube. Porque se depender do nosso futebol, nós estamos lascados. Então quando você fala isso, fala... É isso, mano. É sobre essas histórias que eu quero que as pessoas vejam. Quantas pessoas que são psicólogos que podem vir assistir, psiquiatras, pais, mães atípicos, né? Assim que fala, né? Sim. E fala, cara, tem solução. Vou me dedicar ainda mais. Ou quantas outras pessoas que não tem nada a ver com o tema que nós estamos conversando, mas quer entender um pouco do TEA, porque vê e tal, professores falam, posso ser melhor na minha casa. Eu posso ter aqueles 15 minutos com a minha filha, ou com meu filho, que vão ser os 15 minutos que vai parecer uma eternidade. Isso que você tá falando, Edu, cara, eu entendi, assim, primeira coisa, como eu te falei, eu não sou um cara muito religioso, mas eu sou um cara... muito espirituoso atualmente, sabe? Eu tenho a minha espiritualidade muito forte, assim. E eu resolvi abraçar o mistério. Porque os homens da ciência, normalmente, como eu sempre fui muito da ciência, há uma negação de... Só que, cara, eu acho que a gente é tão... Eu falo assim, eu resolvo abraçar o mistério. Cara, na minha vida foram acontecendo uma série de questões que eu não sei explicar, mas tudo foi me direcionando para uma missão, de fato. Muitas pessoas perguntam pra mim, você acredita em Deus ou não acredita em Deus? Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente do que seja Deus. Sim. Deus, pra mim, se é missão que você tá falando, se é compaixão, se é amor, não o cara que fica sentado lá em cima, isso eu não consigo entender, tá? Mas se é compaixão, se é amor e se é missão e propósito de vida, eu consigo entender Deus. Você falou que ele é um cara que só fica sentado lá em cima, mas ficou errado. Exato. Mas... isso eu consigo entender, porque eu acho que é o que foi me direcionando ao longo desses últimos tempos, sabe? E é o que eu falo pra você lá atrás. A gente sabe o propósito da vida quando você planta tâmara, mas você não vai colher tâmara. Exatamente. Você planta uma árvore e aí você sabe que talvez você não vai colher a sombra daquela árvore, né? Então, eu acho que o que talvez a gente vem fazendo ao longo do tempo, e eu agradeço por ter minha esposa em conjunto, é plantar essa semente, sabe? E ir caminhando nesse sentido. Acho que é isso. Cara, obrigado.
Eu que agradeço, meu irmão. Passou rápido aí, velho. Obrigado. Passou rápido pra 1h40 de bate-papo. Você é doido, parece que rápido. foi eu falei 20 pra você, minutos. Cara, que é diferente do que ir dar uma palestra, que é diferente do que dar uma entrevista. Né, cara? O que eu gosto do formato podcast é poder dar essa liberdade. De você falar e eu só tô aqui ouvindo, cara. Sim. E só direcionar pra alguma coisa que talvez seja do meu interesse. Eu tinha aqui 10 perguntas pra fazer, vai ficar pro próximo episódio. Porque, pra vocês que estão nos assistindo, terá mais, não só mais um episódio, mas vários. Eu quero realmente, como vários temas, eu quero trazer várias vezes. Porque falar uma vez, por mais que o YouTube reverbera, tem que falar, né? Você precisa, o óbvio precisa ser dito. É verdade. A gente precisa ficar falando, a gente aprende precisa isso com a repetir, vida. a gente precisa repetir. E nas outras vezes vão comentar a mesma coisa, mas você talvez dê uma resposta diferente que faça mais sentido para outras pessoas, faça mais sentido para mim. E hoje o podcast Café com o do Granado, tendo essa roupagem hoje com o nosso grande parceiro Tarobá, com esse grupo Tarobá que viu em mim alguma coisa e nós assinamos o contrato. É justamente para aquilo que eu sempre quis. Eu acredito que histórias mudam vidas, mas para dar ainda mais voz a quem não tem voz. A talvez um nível 3. É verdade. Que a família talvez não tem voz. É verdade. Eu presenciei a dificuldade da minha cunhada em ter os benefícios que quem tem o TEA tem. Cara, que luta para conseguir um benefício. Muito. Cara, com diagnóstico, pedir o diagnóstico do diagnóstico. Total. Como? Tá aqui. E o acesso a tratamento, a terapia, pro SUS, cara, é muito difícil. Assim, ela faz, a gente sabe o quanto ela gasta, a gente tem noção do quanto custa. E até por isso, rápido assim, até por isso que eu tô indo cada vez mais pra educação. Porque eu tô vendo que quem não tem acesso. Exato. Porque na saúde, principalmente na rede privada que eu trabalho, eu já tentei levar pro campo público. Eu acho que um dia eu consiga. Porque a forma de terapia que a gente faz é uma terapia muito específica. É a padrão ouro de tratamento. E gera um custo elevado. É um custo elevado. Né? E já tentei pro serviço público, tá? Já conversei, ainda tô em conversa, mas eu percebi que a educação ela é uma arma poderosa para dar acesso para aqueles que não teriam nunca a possibilidade de poder ter um tratamento de qualidade, né? O que eu garanto para você é que o podcast Café do Granado vai ser esse acesso. Opa! Coisa boa. Isso eu garanto pra você. Se alguém não dá, naquilo que eu me propus, de também gerar uma transformação na vida dos outros. Ótimo. O podcast Café do Granado. Eu agradeço, meu irmão. E o que eu sempre falo, é clichê de quase todos os podcasts que você assistir. O que você tem pra falar pras mães atípicas e pros pais atípicos, assim, uma frase, algo que você queira falar pra eles no episódio de hoje? Eu acho que primeiro é agradecer a oportunidade, né? E agradecer a oportunidade de trabalhar com eles. Tenha um olhar muito individualizado para o seu filho. Olhe para ele como se estivesse olhando também para um lindo pôr do sol. Olhe de maneira maravilhada para ele. Não veja somente os seus déficits, mas veja as qualidades, a amorosidade que ele tem. Eu acho que é isso. Sensacional, irmão. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, valeu. Teremos muito mais episódios. Opa! Meus lindos, eu amo vocês. Mais um episódio do podcast Café com o do Granado na nova casa Tarobá. Até a próxima. Eu vejo vocês.